Os 5 mais. Vocês conhecem quantos casos de chefes de Estado que sobreviveram a atentados por um triz? Como naquele inesperado tiro disparado contra Donald Trump nas eleições americanas de 2024. A história registra incontáveis casos de chefes de Estados assassinados em pleno exercício de seus governos em distintas nacionalidades e épocas. Mas falaremos de tentativas. 5 chefes de Estado que sobreviveram a atentados por um triz. Os mais surpreendentes da contemporaneidade. Direto ao 5º lugar. A Rainha Vitória, do Reino Unido. Quando se fala em era vitoriana, é dessa Vitória que estamos falando. Soberana da maior potência mundial da época, durante seus 63 anos de reinado, ocorreram praticamente 8 tentativas de atentados à sua vida. O primeiro em 1840, grávida de seu herdeiro e ao lado de seu consorte, durante um passeio de carruagem. Eis que Edward de Oxford se aproxima armado com 2 pistolas, se interpõe à carruagem e dispara uma, e outra vez. Por sorte, Vitória se reclinou e o segundo tiro passou direto. O agressor foi rendido e gritava delirantemente: uma mulher jamais conseguirá governar a Inglaterra. Como ele estava errado, pois foi justamente no governo dela que o Reino Unido se tornou conhecido por o império onde o sol nunca se põe. Em 1842, John Francis tentou alvejá-la em 29 de maio. No dia seguinte, fizeram uma armadilha usando a rainha como isca. Dessa vez, John Francis viu sua segunda tentativa frustrar e não pôde se safar da captura. Um mês depois, o desiludido anão e corcunda John Bean, que trabalhava numa banca de jornal, leu que o autor do atentado anterior foi confinado numa clínica psiquiátrica. Por algum motivo, ele achava que a vida numa clínica seria uma vida com luxo. Logo, foi à frente do palácio e aguardou. Na hora que a rainha ia saindo para um passeio com seu tio Leopoldo, rei da Bélgica, Bean disparou, mas a pistola, armada com cascalho, papel e cacos, emperrou. Quase só matou a rainha de susto. Daí foi uma confusão. Tiveram que prender quase todos os anões e corcundas de Londres até encontrarem o Mr. Bean. Por seu longo reinado houveram ainda outras 3 tentativas de disparos, e até mesmo uma bengalada que ela recebeu em cheio no rosto por um idoso descontente com o governo. Mas ainda assim, longa vida teve a rainha. No 4º lugar do ranking, dos chefes de Estado que mais sobreviveram a atentados por um triz? O não tão bonzinho, Adolf Hitler. Em 1939, Georg Elser, um opositor nazista, armou uma bomba relógio programada para explodir durante um discurso de Hitler em Munique. No entanto, houve um imprevisto e o não tão bonzinho se retirou do púlpito apenas 13 minutos antes da detonação. A bomba matou 8 pessoas e deixou 69 gravemente feridas. Em 1943, Fabian von Sklabrendorff plantou explosivos disfarçados como garrafas de licor num avião que Hitler viajava, mas o dispositivo simplesmente falhou. Mas o mais audacioso e complexo atentado que testou a sorte do não tão gente boa foi a Operação Valkyria, ocorrida em 20 de julho de 1944, liderada pelo coronel Klaus von Stauffenfener e um grupo de oficiais do exército alemão. Tentando amenizar as perdas na iminente derrota na Segunda Guerra Mundial, Stauffenfener plantou uma bomba em uma maleta na sala de reuniões daquele senhor. A explosão foi devastadora, matando 4 pessoas e ferindo muitas outras. No entanto, o não tão amigo da gente saiu apenas com ferimentos leves, graças ao acaso de maleta ter sido movida para outro lugar por um oficial que não sabia de seu conteúdo. A mesa de carvalho espessa e a posição da bomba amorteceram o impacto, salvando a vida do bigodinho. Amigos, queremos reiterar que o canal 5+, não compactua com nenhuma espécie de apologia à violência de qualquer natureza. Somos pela paz, sempre, sempre. Has a key role in strengthening. Excuse me, President Reagan. Da nossa série sobre chefes de Estado que sobreviveram a atentados, no 3º lugar, mostraremos como Charles de Gaulle escapou da morte por um triz. Se nos Estados Unidos, 4 presidentes já foram assassinados e 3 foram feridos em atentados políticos, na França, foram 2 os presidentes que perderam a vida em atentados. E havia o Charles de Gaulle, que escapou ileso a inúmeras tentativas. Esse presidente francês, famoso por sua liderança durante a Segunda Guerra e pela criação da Quinta República, foi alvo de várias tentativas de assassinato. Em 1961, uma bomba explodiu perto do seu carro enquanto ele estava em viagem. No ano seguinte, em 1962, o carro de Gaulle foi metralhado por terroristas, mas ele sobreviveu ileso. E não para por aí. Em 1963, um complô para matá-lo foi desbaratado dentro de uma escola militar. De Gaulle parecia ter uma sorte inusitada. Mas será que ele era apenas um sobrevivente, ou estava realmente destinado a mudar a história da França? Fica a pergunta.
Em 1961, pescadores franceses começaram a capturar lagostas na costa brasileira, alegando que, como elas nadavam, não estavam em águas territoriais do Brasil. Nosso país, claro, não gostou nada disso e enviou navios de guerra para a região. O clima esquentou, e a França também mandou seus navios. Por sorte, ninguém atirou uma lagosta na cara do outro e o conflito foi resolvido na diplomacia. O Brasil manteve sua soberania sobre os crustáceos, e os franceses tiveram que procurar frutos do mar em outro lugar. 3 anos depois, em 1964, Charles de Gaulle veio ao Brasil para reforçar laços. Foi recebido com honras, mas muitos ainda lembravam da Guerra das Lagostas. Aqui vem o detalhe mais curioso. A famosa frase "o Brasil não é um país sério", atribuída a de Gaulle, nunca foi dita por ele. Quem inventou isso foi um embaixador brasileiro, Carlos Alves de Souza Filho, que soltou a pérola numa conversa informal. Mas reverberou tanto, que muitos brasileiros ainda acreditam que realmente essa grosseria tenha sido proferida. Ou seja, de Gaulle nunca disse isso. Mas convenhamos, um país que quase entra em guerra, por lagostas alheias, isso sim é que é ser apaixonado por frutos do mar, não é mesmo? O dia em que Theodore Roosevelt levou um tiro e continuou seu discurso. Milwaukee, 1912. Theodore Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos, estava em campanha para voltar à Casa Branca quando foi baleado no peito. O atirador acreditava que o espírito de um ex-presidente mandou ele ir, impedir Roosevelt de vencer as eleições. Só que o Roosevelt era tão casca-grossa que, ao perceber que não estava tossindo sangue, concluiu que o tiro não havia perfurado o pulmão e decidiu simplesmente prosseguir com seu discurso. O detalhe que salvou sua vida: o rascunho do discursinho de 50 páginas, dobrado no bolso de seu paletó, e a caixa de seus óculos, que diminuíram o impacto da bala. Roosevelt falou ainda por mais de 1 hora, isto, com a bala alojada no corpo. Ele dizia: "Senhoras e senhores, acabei de levar um tiro." Mas isso não é motivo para parar de falar. Um cara que não aceitava perder, nem para uma bala, e teve a sorte de ser também um homem de muitas palavras. Digam vocês, não concordam que esse caso do atentado ao Roosevelt foi ainda mais por um triz que o do Trump? E finalmente, em nosso primeiro lugar, o Papa que sobreviveu a um atentado e fez algo inacreditável. 13 de maio de 1981. Praça São Pedro, Vaticano. Milhares de fiéis se aglomeram para ver João Paulo II, quando, de repente, 2 tiros. O Papa é atingido no abdômen e na mão, caindo nos braços dos seguranças. O atirador, Mehmet Ali, um extremista turco, que, segundo ele, queria impedir João Paulo II de expandir sua influência no mundo. Mas até hoje, os reais mandantes do crime são um mistério. O Papa chegou ao hospital à beira da morte, mas após 5 horas de cirurgia e muitas orações, João Paulo foi se recuperando. E aqui vem a parte mais inacreditável. 2 anos depois, ele visitou seu próprio atirador na prisão e o perdoou. Sim, João Paulo II olhou nos olhos de quem tentou matá-lo e disse que não guardava rancor. Todos os eventos acontecem sob o olhar de Deus, disse o Papa, atribuindo sua sobrevivência a um milagre de Nossa Senhora de Fátima. O atentado de 81 ocorreu exatamente no dia da aparição da Santa, em 1917. Um Papa que sobreviveu e perdoou seu agressor, viajou o mundo promovendo a paz e o diálogo entre as religiões e foi fundamental na queda do comunismo na Europa. Assim entrou para a história Carol Vontila. Se curtiu essa série, já se inscreve no canal porque vem muita história incrível por aqui no 5+.